Olá, sejam bem-vindos ao canal Esquerda Crítica. O senador Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, ontem ele levou 2 tiros e foi socorrido, gravemente ferido, quase que levando à sua morte. O fato aconteceu quando o Cid Gomes se apossou de um trator, de uma retroescavadeira, e ele fez assim uma tentativa muito brusca de invadir um grupo de policiais que estavam amotinados no quartel, devido a reivindicações que esses grupos policiais já vinham fazendo já há algum tempo, e eles estavam ali amotinados no quartel. Então ele pegou esse trator e tentou invadir esse bloqueio que estava ali no quartel. E nessa tentativa de invasão que ele recebeu esses 2 tiros, que quase que leva à sua morte. Por que aconteceu tudo isso, né? Vamos aqui fazer uma pequena caminhada antes de chegar até esse momento em que o senador levou esses tiros. Bom, primeiramente o que precisa ser esclarecido assim: a polícia, né, a PM, lá da cidade de Sobral, já vem há um certo tempinho, né, fazendo umas reivindicações, estavam assim em greve, né, e o que se sabe, inclusive por denúncias do próprio Ciro Gomes, né, que é o irmão do Cid, de que esses policiais eles estavam ali na cidade de Sobral, estavam assim ameaçando pessoas, trabalhadores, inclusive, né? Há algumas denúncias de que eles ameaçavam, por exemplo, lojistas para poder fechar as portas. Então, num certo sentido, o que se sabe é que esses grupos de policiais eles vinham causando assim um certo terrorismo na cidade, né? Isso são notícias que a gente tem coletado a esse respeito. E o Cid Gomes também tem feito essa mesma denúncia em relação a esses policiais. Então, o Cid Gomes, ele já vinha, né, fazendo algumas críticas sobre essa greve, e dizendo que, inclusive, que os policiais eles não teriam direito, quando se trata até por lei, né, que a lei não admite isso, que policiais, por exemplo, façam greve e que usam armas, por exemplo, né, numa greve. Isso é claro, isso é terrível, isso é perigosíssimo, né, que isso possa acontecer em qualquer lugar. Então ele já vinha denunciando esse tipo de coisa, né, fazendo essa crítica. Uma outra situação também que foi dito, inclusive pelo seu irmão Ciro Gomes, que o Ciro Gomes ele chegou a dizer que lá no Ceará os milicianos, né, do Rio de Janeiro não vão tomar conta de lá como tomou conta do Rio de Janeiro, e que recebeu todo o apoio do Bolsonaro e também dos seus filhos, como é o caso do Rio de Janeiro. Então, dizendo assim, aqui no Ceará não, aqui miliciano não tem vez, né? Bom, então essa é uma situação. O Cid Gomes, ele antes ontem, né, antes dele chegar à cidade de Sobral, ele já havia ligado, entrado em contato com alguns de seus apoiadores. Inclusive que esses apoiadores dele esperou por ele no aeroporto e acompanhou ele até lá, o local aonde estava acontecendo toda essa movimentação e da greve, né, dos policiais e assim por diante. E tanto é que lá, antes, né, um pouco antes dele pegar o trator, né, dele dirigir o trator e invadir ali aquela parte onde os policiais estavam ali amotinados,
ele fez um discurso, né? Fez um discurso, assim, um discurso, inclusive, criticando, né, os policiais, criticando toda assim, essa atitude. Aí uma das críticas também que é colocada tanto por ele quanto por Ciro Gomes, pelo Ciro Gomes, é de que há um interesse político muito forte por trás do que estava acontecendo, né, com essa greve desses policiais. Tem uma série de coisas aí que nos leva a pensar, uma reflexão assim, que eu diria mais forte, sobre toda essa situação. Tem muita gente que já andei vendo, né, jornalistas, alguns analistas, que inclusive jogam assim muita culpa em cima do Cid Gomes. Alguns, é claro, fazem a crítica aos policiais, mas jogam também essa culpa, né, uma espécie de uma responsabilização em cima do Cid Gomes. É como que se o Cid Gomes tivesse reagido de uma forma sem pensar, né, que ele não deveria ter feito, não deveria ter tomado essa atitude, né, já que racionalmente pensando aqui, você enfrentando um grupo de policiais armados, né, você poderia correr um risco mesmo. Mas o que se sabe é que no discurso, por exemplo, do Cid Gomes, lá no seu discurso parecia até que ele já previa isso, porque ele falava assim: eu vou lá, eu vou enfrentar, né, mesmo que de repente eu possa levar um tiro. Então ele parecia até que ele já estava prevendo o que pudesse acontecer. O que acontece é que a situação no Brasil, cada dia que passa, ela vem se complicando cada vez mais com esse governo que nós temos aí, né? Com o Bolsonaro. Então, o que se nota é que o seguinte, aí eu quero trazer aqui, por exemplo, alguns artigos, né, que, que a gente encontra alguns textos, né, que de pessoas assim importantes, como é o caso do jornalista Renato Rovai, o Renato Rovai da revista Fórum, né? Ele escreveu um texto assim com o seguinte título: Cid Gomes, nem herói e nem maluco. E no seu artigo ele coloca uma série de situações, por exemplo, que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. E uma situação que ele coloca, que a meu ver assim, é muito interessante, é assim: ah, diante de situações como nós, dia a dia, nós estamos aí assistindo, né, vendo que o Brasil está passando, diante de ameaças que provém inclusive do próprio governo, diante dessa a autorização que inclusive esse governo vem cada vez mais dando à polícia, para que a polícia atire, para que a polícia atire até matar. E basta a gente lembrar, por exemplo, do pacote anticrime, né? Lá no começo, que o Sérgio Moro, né, apresentou, que a gente percebia muito claramente isso, diante de toda essa situação de violência que provém inclusive do próprio governo. O que que nós fazemos? O que que nós qual será a nossa atitude diante de tudo isso? Eu diria assim, qual que é a atitude das esquerdas diante de toda essa situação? Talvez essa questão do Cid Gomes deve nos levar a uma reflexão muito profunda para pensarmos esse Brasil, pensarmos o que que está acontecendo com esse país. A situação que nós estamos enfrentando. Quando a gente vê uma situação como essa que nós estamos vivenciando no nosso país, aonde você vê um presidente que ele se sente assim no direito, né, de xingar todo mundo, de agredir jornalistas, de agredir inclusive jornalistas mulheres, né, de praticar assim crimes, né, que isso não deixa de ser assim crimes gravíssimos. O que deverá ser feito? O que podemos fazer para poder barrar tudo isso?
Tem muita gente que fica assim esperando as eleições. Eu sei de muitos companheiros de esquerda que ficam assim na esperança das eleições. Que se o PT, por exemplo, crescer nas eleições, por exemplo, desse ano, ou numa esperança de 2022, a presidência da República, aí nós podemos assim resolver os problemas que nós estamos enfrentando, derrotando a extrema direita, né? Só que eu fico pensando assim, esperar até quando for acontecer isso, talvez o Brasil já vai estar basicamente destruído. O Brasil vai estar completamente destruído. Essa é a grande verdade. Com o Brasil completamente destruído, como é que nós vamos reconstruir esse Brasil? É só a esquerda chegar ao poder que tudo volta novamente. Toda essa perseguição, toda essa acusação de que a esquerda é que está acabando com o país, de que a esquerda de que petistas são ladrões, Lula é ladrão. Aí vai assim em busca de uma série de situações, de álibis e tudo mais para poder acusar, para poder mostrar para a população brasileira de que a esquerda não presta, né? E com isso eles conseguem prender, conseguem tirar do, do poder, né? Porque eles são capazes de tudo. Obrigado por você me acompanhar. Eu peço e muito que você que não se inscreveu, se inscreva, dê like e compartilhe o vídeo, tá bom? Grande abraço, até uma próxima vez.